Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer alguns cálculos envolvendo as fórmulas químicas, tá? Mas antes de entrar nos cálculos, vamos começar a falar sobre o que são cada tipo de fórmula e o que elas representam. O primeiro tipo de fórmula que nós vamos falar é a fórmula molecular. A fórmula molecular vai dizer para mim quantos átomos eu tenho de cada elemento. Então, no caso aqui da glicose, a glicose eu tenho fórmula molecular C6H12O6. O que isso significa? Eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Já a fórmula mínima, ela vai indicar a proporção que eu tenho entre o número de átomos de cada elemento. Voltando ao exemplo da glicose, nós já vimos que a glicose tem fórmula molecular C6H12O6. Reparem que eu posso dividir todos os termos que eu tenho aqui, o 6, o 12 e o 6, por 6. E aí eu chego nessa fórmula que é a fórmula mínima, CH2O. O que ela diz para mim? Qual é a proporção que eu tenho entre o número de átomos de cada elemento? Por exemplo, eu tenho um átomo de carbono para cada 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. Tá? Se eu tiver a fórmula mínima e eu quiser voltar para a fórmula molecular, é só eu multiplicar pelo mesmo fator que eu havia dividido lá em cima. Tá? Então, da fórmula molecular para a fórmula mínima, eu divido por um fator, que nesse caso foi 6, né? Eu simplifiquei. E da fórmula mínima para a fórmula molecular, eu multiplico por esse mesmo fator. Já a fórmula centesimal, que também pode ser chamada de fórmula percentual, vai indicar para a gente qual é a porcentagem em massa que eu tenho de cada elemento. Então, seguindo ainda no exemplo da glicose, que tem fórmula molecular C6H12O6, eu tenho essa fórmula centesimal aqui. O que isso indica para mim? De toda a massa da glicose, 40% é de carbono, 6,7% é da massa do hidrogênio e 53,3% é da massa do oxigênio. Agora nós vamos fazer alguns exemplos em que nós vamos fazer os cálculos para transformar de um tipo de fórmula para outra. Então, pessoal, olha esse primeiro exemplo. A análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro indicou que ele possui 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. E ele quer saber qual é a fórmula centesimal desse óxido. Então, a fórmula centesimal, conforme nós já falamos, vai indicar qual é a porcentagem de cada elemento dentro da substância, tá? A porcentagem da massa do elemento. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Eu já sei qual é a minha massa total e eu já sei qual é a massa que eu tenho de cada elemento que compõe esse óxido. Então, vamos começar fazendo primeiro para o ferro. Vamos descobrir qual é a porcentagem dele. Como eu vou fazer isso? Eu sei que o total que eu analisei é de 0,40 gramas. Então, 0,40 gramas, ele vai corresponder a 100%, porque ele é o todo. Tá? E agora, em relação à massa que eu tenho de ferro, ela é de 0,28 gramas, ou seja, 0,28 gramas, ele vai corresponder a X, que é a porcentagem de ferro que eu tenho. Então, X vai dar igual a 70%. Vamos agora para o oxigênio. No caso do oxigênio, de novo, eu tenho um total de 0,40 gramas, então isso vai corresponder a 100%. A massa total de oxigênio que eu tenho é 0,12, então 0,12 vai estar correspondente a Y. Então, Y vai ser igual a 30%. Óbvio que se eu não quisesse fazer essa segunda regra de 3, eu poderia simplesmente saber que a soma tem que dar 100%. Se aqui eu tenho 70%, aqui teria que ser 30%. Então, a nossa fórmula centesimal ficou o seguinte: Fe 70%, O 30%. Tá bom? Vamos agora para o exemplo 2. Então, pessoal, o segundo exemplo diz o seguinte: determine a fórmula mínima e a fórmula centesimal do ácido oxálico, que tem fórmula molecular C2H2O4. Então, vamos começar achando a fórmula mínima. Conforme nós já falamos agora há pouco, eu tenho sempre um fator, ou seja, uma proporção que eu tenho entre a fórmula molecular e a fórmula mínima. Eu já sei que minha fórmula molecular ela é C2H2O4. Reparem que todos os números que eu tenho aqui, eles são divisíveis por 2. Ou seja, eu vou ter aqui como fórmula mínima o CHO2. Ou seja, essa é a proporção que eu tenho entre esses elementos. Tudo bem? Então, vamos agora para a fórmula centesimal.
Então, gente, para a gente poder achar a fórmula centesimal, meu primeiro passo é descobrir qual é a massa total que eu tenho dessa substância. Então, a gente vai ter que começar as nossas contas encontrando a massa molar da substância. Beleza? Então, massa molar aqui do ácido oxálico. Primeiro, o carbono. Eu tenho ele 2 vezes e eu sei que a massa do carbono é 12, ou seja, eu tenho um total de 24 gramas de carbono. Tudo bem? Agora vamos para o hidrogênio. No caso do hidrogênio, ele também aparece 2 vezes e a massa dele é 1. Então, o total é de 2 gramas. Fazendo agora para o oxigênio. Eu tenho agora 4 átomos de oxigênio e a massa dele é 16. 4 vezes 16, eu tenho 64 gramas. Somando todo mundo, eu tenho aqui 10, subiu 1, eu tenho 3,90 gramas por mol. Beleza? Então, já sei qual é a massa molar que eu tenho do ácido oxálico. Então, vamos agora para o próximo passo, que é achar as porcentagens. Então, vamos começar calculando qual é a porcentagem de carbono. Reparem que a gente achou que eu tenho um total de 24 gramas de carbono numa substância cuja massa total vale 90 gramas. Ou seja, 90 gramas ele corresponde a 100%, porque é a massa da minha substância inteira. Enquanto isso, 24 gramas vai corresponder a X, que é a porcentagem de carbono. Resolvendo essa conta aqui, eu chego ao valor aproximado de 26,7%. Tudo bem? Vamos agora, então, para o hidrogênio. No caso do hidrogênio, eu tenho, de novo, uma massa total de 90 gramas, que é a massa da minha substância, que vai equivaler a 100%. Consequentemente, eu tenho 2 gramas de hidrogênio que vão valer Y. Y vai ser igual a 2,2%. E para a gente terminar agora, vamos fazer para o oxigênio. No oxigênio, eu tenho aqui um total de 90 gramas, que ele equivale a 100%. Então, no caso, a massa de oxigênio, que é 64 gramas, vai equivaler a Z. Eu vou ter aqui que Z é igual a 71%. Tá? 71,1%. Outra forma de eu fazer, mais uma vez, seria eu saber que a soma de tudo tem que dar 100%. Então, era só eu somar esses dois e diminuir de 100%. Assim, chega na fórmula centesimal, que é C, 26,7%, H, 2,2% e O, 71,1%. O exemplo 3 diz que eu tenho uma substância que tem essa fórmula centesimal e quer que a gente determine a fórmula mínima e a fórmula molecular. Então, toda vez que eu tiver que tirar de fórmula centesimal para passar para a fórmula mínima e para a fórmula molecular, a gente vai ter um passo a passo para fazer. Então, na primeira etapa, eu vou dividir a porcentagem que eu tenho de cada elemento pela sua respectiva massa molar, tá? Então, o carbono eu vou dividir por 12, que é a massa do carbono. Eu vou dividir o hidrogênio por 1. Eu vou dividir o nitrogênio por 14. E eu vou dividir o oxigênio por 16. Tá? Então, primeira etapa, dividir todo mundo pela sua massa. Beleza? Então, gente, depois de fazer toda essa divisão, eu cheguei nesses valores. Agora, na nossa segunda etapa, nós vamos dividir todos os termos pelo menor valor. Reparem que o menor valor é 0,62. Ou seja, eu vou dividir aqui por 0,62, por 0,62, por 0,62 e por 0,62. Tudo bem? Fazendo agora essas contas, para o carbono eu tenho 10, para o hidrogênio eu tenho 11, para o nitrogênio eu tenho 1 e para o oxigênio eu tenho 1. Isso aqui que eu encontrei, pessoal, já é a nossa fórmula mínima. Tá? Recapitulando mais uma vez, dividi cada porcentagem pela massa do elemento, peguei depois todos os valores que eu obtive da divisão acima e dividi pelo menor valor que eu tive, que nesse caso foi 0,62, e eu cheguei a um valor que era minha fórmula mínima. Beleza? Seguindo agora. Agora que eu já tenho a fórmula mínima, fica mais fácil de eu conseguir determinar a minha fórmula molecular.
Então, lembrando que nós já falamos hoje, nós temos uma proporção entre a fórmula mínima e a fórmula molecular. Eu não sei qual é essa proporção, e é isso que a gente vai descobrir agora, ok? Então, para a gente poder descobrir essa proporção, eu vou calcular qual seria a massa molar dessa minha fórmula mínima. Vou calcular qual é a massa dela. Então, pessoal, para a gente achar a massa dessa fórmula mínima aqui, eu vou fazer o carbono, ele está 10 vezes, a massa dele é 12, dá 120, ok? Agora, eu tenho o hidrogênio, ele aparece 11 vezes e a massa dele é 1, então dá 11. Eu tenho o nitrogênio, cuja massa é 14 e ele aparece uma vez, então 14. E eu tenho o oxigênio, que ele aparece uma vez e a massa dele é 16. Então, eu tenho aqui 16. Somando agora todo mundo, eu chego ao valor de 162 gramas, beleza? Então, pessoal, eu sei que a massa molar é de 324 gramas. Então, eu vou dividir a massa molar pela massa que eu achei para essa fórmula mínima aqui. Ou seja, vai ficar 324 dividido por 162. Então, eu tenho aqui um valor que é 2. Ou seja, essa é a proporção que eu tenho entre a fórmula mínima e a fórmula molecular. Ou seja, para eu poder achar agora a minha fórmula molecular, é só pegar a fórmula mínima e multiplicar todo mundo por 2. Então, a gente vai ter como fórmula molecular o C20, H22, N2O2. Beleza? Então, vamos agora para o último exemplo. Então, para a gente terminar, o exemplo 4, que diz para a gente que em 0,5 mols de quinina, há 120 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio e 1 mol de oxigênio. E ele quer que a gente determine a fórmula molecular. Então, o primeiro passo é entender que todos os valores que eu tenho são para 0,5 mols de quinina. Se eu quero a fórmula molecular dela, eu preciso descobrir qual é o valor que eu vou ter para 1 mol de quinina. Ou seja, eu vou ter que multiplicar todos os valores que eu tenho lá por 2. Tudo bem? Então, vamos começar com o carbono. A questão diz que eu tenho 120 gramas de carbono e eu sei que a massa do carbono é 12. Ou seja, 120 dividido por 12, eu tenho ali 10 mols de carbono. Porém, como a minha questão já disse que isso era para 0,5 mols e eu sei que eu preciso multiplicar por 2, eu terei lá 20 mols de carbono. No caso do hidrogênio, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho agora 12 gramas e eu vou dividir pela massa molar dele, que é 1. 12 dividido por 1, 12. Como eu tenho esse valor para 0,5 mols, eu vou multiplicar por 2 para achar para 1 mol. Então, eu tenho lá 24 mols de hidrogênio. O exercício já me deu os valores do nitrogênio, que me disse que era 1 mol, só que eu tenho que multiplicar por 2, ou seja, eu tenho lá 2 mols de nitrogênio. E para a gente terminar, no caso do oxigênio, eu também tenho 1 mol, que eu multipliquei por 2, e eu tenho, então, 2 mols também de oxigênio. Assim, a gente chega à nossa fórmula molecular, que é C20, H24, N2O2. Então, a gente termina por aqui essa aula. Até a próxima.